que horas vocês estão assistindo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Marcelo, estou aqui mais uma vez com vocês para falar continuar falando de um tema interessantíssimo e muito importante, tanto para a prova de vocês, quanto para a vida profissional de vocês. A gente vai continuar falando das excludentes de ilicitude. Antes de mais nada, gostaria aqui de localizá-los do meu Instagram, Marcelo Esquivel, tudo minúsculo. Então assim, de repente, até para esse contato, né? Eu quero, me permitam conhecer um pouco mais de vocês. É muito estranho, e ao mesmo tempo curioso, saber que eu estou falando com diversas pessoas, são diversos mundos, diversas histórias, e se possível, entre em contato comigo para a gente conversar, para saber um pouco mais de vocês, e para a gente conversar sobre direito penal, que é uma disciplina que eu sou apaixonado e eu espero mostrar um pouco desse amor para vocês. A gente vai, como já disse anteriormente, a gente vai dar continuidade nas excludentes de ilicitude e assim, é um tema muito legal, é um tema bem legal mesmo. Eu busquei trazer alguns exemplos, algumas teorias para trazer vocês para o meu mundo e para entender, sabe? A ideia aqui é você terminar a aula e falar assim, caramba, entendi a ideia, entendi o conceito. Não só meramente ficar decorando artigos do Código Penal. Ok? Então, antes de tudo, eu queria lembrá-los dessa tabela, que a ideia da teoria é tripartite no crime. Então, assim, até para situar, vamos nos situar no campo do direito penal. Aqui a gente tem o fato típico, o fato antijurídico e a culpabilidade. No fato típico, temos a conduta, o resultado, né, que causa a explicidade. Na antijuridicidade, é um ato contrário à norma, contrário à lei, e a gente tem as excludentes de ilicitude, as excludentes da antijuridicidade, que a gente vai ter estado de necessidade, como vimos na aula passada, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, legítima defesa, inclusive iremos ver a legítima defesa logo em sequência, e temos a culpabilidade, que estudaremos em um momento oportuno. Assim, culpabilidade é sensacional. Quando eu der essa aula, é bem legal, assim, bem legal mesmo, vocês vão gostar. E na culpabilidade você tem culpabilidade, potencial de consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, o que a gente vai falar agora vai ser a legítima defesa, que está nesse segundo quadrado, o quadrado da antijuridicidade, ou melhor, as excludentes de ilicitude, as excludentes de antijuridicidade. Bom, legítima defesa, vocês vão ver a legítima defesa no Código Penal, artigo 25 do Código Penal, que vai falar o seguinte: legítima defesa. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Veja, é muito importante saber o artigo, não o número, mas assim, a ideia do artigo, porque muitas vezes na prova os senhores vão encontrar ipsilíteres do artigo. Melhor dizendo, os senhores vão encontrar ele da forma literal. Então assim, o artigo 25 do Código Penal, mais uma vez, o Código Penal considera em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Vamos destrinchar um pouco disso. Quais são os requisitos da legítima defesa? O que estrutura a legítima defesa? Vamos analisar cada um desses requisitos. O primeiro requisito é a agressão injusta. A legítima defesa precede necessariamente uma agressão injusta. Outra coisa, essa agressão tem que ser atual ou iminente. Na legítima defesa, a agressão tem que acontecer no momento presente. Se for no momento futuro, é uma suposição, uma legítima defesa. E se for uma agressão passada, não é legítima defesa porque é vingança. Veja bem, uma agressão passada, repelir uma agressão passada é vingança. Repelir uma agressão que futuramente viria a ocorrer é uma suposição. Então não há que se falar na legítima defesa do tempo pretérito, passado ou futuro. A legítima defesa é atual ou iminente. Veja, é no momento, ou ela está acontecendo, ou ela está na iminência de acontecer. Outra coisa, outro requisito importantíssimo: uso moderado dos meios, ou melhor, uso moderado dos meios necessários. E aqui a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Porque, como a gente já viu, todo excesso
todo excesso na excludente de ilicitude, seja ele um excesso doloso ou um excesso culposo, será punido. Então, o que significa dizer que para que ocorra uma legítima defesa, ou qualquer outra excludente de ilicitude, para que você seja cobertado por ela, os meios, eles devem ser moderados. Você tem que ter a ideia da razoabilidade, a ponderação. Porque se eu uso um meio, se o meio que eu uso ele extrapola, certo? Eu vou responder por isso. Se o meu meio é excessivo, eu responderei por isso. Então, quando a lei fala usando moderadamente dos meios necessários, ela está falando o seguinte: olha, na legítima defesa, você não pode se exceder. Você deve usar o meio que está à sua disposição e que melhor se adeque àquele cenário. Então veja bem, imagina que você, futuro policial, esteja equipado de um taser, uma arma de choque, um spray de pimenta e um fuzil. Imagine tal situação. Carlos, que está assistindo aí, aleatoriamente falando. Vamos lá, Carlos que está me escutando nesse momento, tá, policial militar, tá armado, fuzil, 762, um taser e um gás, um spray de pimenta. E aí, Carlos, em uma abordagem, se depara com um indivíduo que aparentemente está bêbado, está descontrolado, certo? E vem em sua direção, tentando lhe agredir com suas mãos, né? Então o sujeito aparentemente bêbado, está completamente descontrolado e tenta dar um murro em Carlos. Veja, Carlos, vamos lá, é uma agressão injusta. É uma agressão injusta e é uma agressão injusta atual, iminente. Esse indivíduo que está aparentemente bêbado está na iminência de agredir o policial Carlos. Então Carlos se vê ali e dispõe de 3 meios para repelir aquela injusta agressão. Ou um tiro de fuzil, ou o spray de pimenta, ou o taser. Os senhores concordam comigo que Carlos deve escolher entre esses meios aquele que mais se amolda, mais se adequa, mais se torna necessário à situação? Então veja, diante da situação, Carlos deve, em tese, escolher primeiro usar o spray para deter aquela agressão injusta iminente. Seguindo, se ali não cessar, ele deve usar o taser, para só então, em última instância, ele abrir mão e usar a arma de fogo. O que eu quero dizer para os senhores é que, entendam nessa situação, que o Carlos tem vários meios para repelir aquela injusta agressão e ele deve escolher o meio necessário. Ele não deve repelir aquela injusta agressão com arma de fogo letal, com poder de fogo muito alto, já que ele dispõe de outros armamentos não letais, que também cumprem a função e podem repelir essa grave ameaça, que podem repelir essa injusta agressão. E veja, aí você deve estar se perguntando, tá, mas e se Carlos, se nosso amigo Carlos, com todos esses meios, resolve atirar com um tiro de fuzil, resolve atirar com armas de poder de fogo tão letal? Então, senhores, Carlos provavelmente estaria no excesso da legítima defesa, melhor dizendo, o excesso intensivo. Vamos falar disso agora. Esse excesso na legítima defesa pode ser das duas formas. Você tem um excesso intensivo e você tem o excesso extensivo. O que é o excesso intensivo? O excesso intensivo é quando o indivíduo, dispondo dos meios para repelir aquela injusta agressão, opta pelo meio mais gravoso e ele age em excesso. Veja a situação do nosso amigo Carlos. Carlos poderia repelir a agressão com um taser, com um spray de pimenta, mas ele opta por usar o seu fuzil, uma arma de fogo extremamente letal, poder lesivo muito alto. Os senhores concordam comigo que Carlos, podendo escolher o melhor meio, ele escolhe o meio mais letal, ele agiu em excesso intensivo naquela situação? Essa é a ideia do excesso intensivo da legítima defesa. Você opta pelo meio mais gravoso, sem considerar os meios intermediários. Porque a ideia é a seguinte, olha, se eu posso repelir uma injusta agressão atual e iminente, eu devo fazê-la com o menor potencial de fogo possível,
de forma menos lesiva possível. Então, se eu posso, para repelir uma injusta agressão atual e iminente, usar um spray, ou um fuzil, ou uma arma de fogo, eu devo optar por usar o spray, eu devo optar por usar uma arma de fogo menos lesiva e que produza o mesmo resultado, né? Que é, vamos lá, repelir a injusta agressão atual e iminente. Então, quando o indivíduo ele usa um meio intensivo, quando ele se excede no meio para repelir essa injusta agressão, ele atua em excesso, e esse excesso vai ser punido de forma criminal, é o excesso intensivo da legítima defesa. Agora, vejamos o que seria esse excesso extensivo. O excesso extensivo é quando o indivíduo ele repele uma agressão injusta, atual ou iminente, com os meios necessários. A agressão cessa, mas ele continua agindo. Veja, a legítima defesa encerra, mas ele continua atuando. Vamos lá, gente. Imagina nosso amigo Carlos, vamos voltar para o nosso amigo Carlos. Nosso amigo Carlos, portando um fuzil e um taser, se depara com um indivíduo aparentemente embriagado, que vem até ele, tentando agredi-lo fisicamente. Então Carlos saca o taser, veja, Carlos dispõe do taser e do fuzil, 762. Então Carlos não usa o fuzil, usa o taser. Vamos lá, Carlos usou moderadamente dos meios necessários. Ele escolheu o melhor meio para repelir a agressão. Então ele dispara um taser contra o indivíduo que cai no chão. Nesse momento, você tem cessado a injusta agressão. Se consumou a legítima defesa. Porém, Carlos, não satisfeito com o indivíduo já no chão, sem chances de ser agredido, Carlos pega um outro taser e dispara no indivíduo, imaginando que ali ele está cessando aquela agressão. Mas veja, senhores, a agressão a legítima defesa já se consumou. O que Carlos está fazendo é prostraindo essa legítima defesa durante o tempo. Isso é o excesso extensivo. O Carlos ele se excede na legítima defesa. A legítima defesa se encerra e ele mesmo assim continua com seus atos. Isso é o excesso extensivo. Perceba essa diferença. No excesso da legítima defesa intensivo, você tem no lapso temporal, aqui é a legítima defesa, mas o agente erra, o agente de forma errada, ele age de forma intensiva. Ele usa dos meios imoderados para repelir a injusta agressão. Então, algo que você poderia resolver, por exemplo, com um taser, com arma de choque ou até com uma imobilização, você repele com uma arma de fogo letal, ou você repele com um meio desproporcional. Na legítima defesa extensiva, um excesso extensivo, essa legítima defesa pode até ter os meios moderados, mas ela se estende ao longo do tempo. Certo? Então eu gostaria que vocês compreendessem essa diferença, porque cai muito em prova e vai ser muito importante para que a gente vá falar dela em outros momentos. Outro requisito da legítima defesa que a gente tem que falar é proteção do direito próprio ou alheio. Proteção do direito próprio, que a gente já falou, e proteção do direito alheio é também chamada, os senhores podem ler em provas, até em apostilas, é a legítima defesa de terceiros. Então veja só, se você vê alguém que está sofrendo uma agressão injusta, atual ou iminente, você pode agir em legítima defesa de terceiro. Você pode agir para proteger essa pessoa. E veja só, essa proteção de terceiro não depende necessariamente da autorização de terceiro. Então vamos lá, imagina que, e vou falar de uma situação que infelizmente é muito comum no nosso país, tá? Infelizmente. Imagina que Clarice, espero que tenha alguma Clarice me assistindo, imagina que Clarice esteja andando e se depare com uma cena lamentável
de um homem agredindo covardemente uma mulher. Essa mulher está sofrendo uma agressão injusta, uma agressão atual. E Clarice, visando proteger o direito alheio, o direito de terceiro, Clarice interfere naquela situação. E usando de meios moderados e necessários, ela repele essa agressão do homem contra essa mulher. Veja, Clarice está acobertada pela excludente de licitude da legítima defesa de terceiro. E olha só, Clarice não precisa chegar e perguntar para a mulher que se chama Lisbela. Clarice não precisa chegar para Lisbela e falar: ei Lisbela, estou vendo que você está sofrendo uma agressão injusta e atual, posso intervir na situação? Não. Esse consentimento não precisa necessariamente preceder a ação. Clarice pode muito bem chegar, à medida que ela vê uma agressão injusta atual, ela usar os meios moderados e necessários para repelir a agressão, certo? Outro requisito é o conhecimento da situação. E temos um requisito muito importante, que é: a legítima defesa vale somente contra o agressor. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque é o seguinte: a legítima defesa vale somente contra o agressor, diferentemente do estado de necessidade. Permito escrever só isso aqui, que eu acho importantíssimo. Veja, a legítima defesa vale somente contra o agressor, diferente do estado de necessidade. Porque o estado de necessidade vale contra terceiro inocente. Olha só essa diferença. Eu vou tentar dar um exemplo, criar histórias e embarquem comigo. Uma história vai ser muito louca aqui, mas embarquem comigo que vai fazer sentido. Na legítima defesa, só vale contra o terceiro agressor, não vale contra o inocente. Então veja, imagina que eu estou sentado e eu me deparo, vindo até mim, o meu desafeto. E o meu desafeto está com o seu filho de 10 anos, andando na rua. E o meu desafeto olha para mim, nos olhamos, e eu, jurado de morte por ele, o meu desafeto pega uma pistola, saca uma arma, e em minha direção vai atirar. Nessa fração de segundos, eu saco a minha arma, e na minha frente tem o meu desafeto e o filho dele. Então eu penso: olha, eu vou atirar no filho do meu desafeto, porque se eu atirar no filho, o meu desafeto vai ficar tão desesperado que não vai mais querer atirar em mim, vai acudir o filho dele, e é o tempo que eu tenho de me socorrer, de fugir. Eu vou repelir essa agressão injusta, atual e iminente, usando os meios moderados. Afinal de contas, eu estava para ser atacado com arma, eu estava com arma. Mas, na minha concepção, eu iria atirar no filho do meu desafeto, que era um inocente. A legítima defesa não vale contra o terceiro inocente. A legítima defesa só vale contra o agressor. Então eu não, em nenhuma hipótese, poderia cogitar essa possibilidade. Eu não poderia argumentar aqui com você o seguinte: olha, eu atirei no filho do meu desafeto porque eu queria me livrar de uma agressão injusta atual, e por isso eu atirei no filho do meu desafeto para ele cuidar do filho, para ele sair correndo, para eu poder fugir, para eu poder preservar a minha vida. Não. Por quê? Porque o filho dele nada tinha a ver com a história. Era um terceiro inocente, era inocente. Essa legítima defesa só vale contra o agressor. Então, nessa situação hipotética, a partir do momento que eu sacasse a minha arma, o tiro deveria ser direcionado, o meu dolo deveria ser direcionado ao meu desafeto, ao agressor, e nunca à vítima. Agora, veja, no estado de necessidade, existem hipóteses que valem contra terceiro inocente. É o que a gente viu em estado de necessidade agressivo. Imagina a seguinte situação. Pense em vovó. Faz muito tempo que eu não vejo vovó. Saudade dela. Pense em ontem foi dia da avó, hein? Ontem foi dia da avó. Parabéns aí a vovó das pessoas. Imagina que vovó tenha no seu gol turbinado. E ela está andando na avenida. Quando de repente, vovó, já na terceira marcha, passando
passando para a quarta, escutando os hermanos. Vovó se depara com três motos que cercam o carro dela. E dessas três motos, os indivíduos começam a metralhar o carro de vovó. E daí, senhores, começa a perseguição. Uma perseguição absurda. Vovó faz zigue-zague, as motos fazem zigue-zague, os tiros não param. Então, vovó se vê diante de uma situação absurda. O sinal fechou. E ali passa uma outra velha. Vovó tem duas opções. Pensa ela. Se eu parar na faixa de pedestre para que a velha passe, esses indivíduos irão me alcançar e essas balas de fuzil, de metralhadora, vão entrar no meu carro e eu serei fatalmente vitimado. Ou então, eu posso passar com tudo, infelizmente atropelando a pedestre e a matando. Então, vovó escolhe a segunda situação. Ela, veja, é um inocente, é uma terceira inocente. Mas, vovó se utiliza do estado de necessidade agressivo e passa no sinal vermelho, abdicando fatalmente e se livrando dos seus agressores. Nesse caso, a gente está diante do estado de necessidade agressivo. E o estado de necessidade agressivo, senhores, vale contra a terceira inocente. Então vamos lá. Legítima defesa não vale contra a terceira inocente. Estado de necessidade vale contra a terceira inocente. Quis dar duas situações, quis dar duas histórias para vocês entenderem, por mais absurdas e caricatas que elas possam ser, mas para vocês entenderem a ideia que, olha, o estado de necessidade vale contra a terceira inocente, por isso, e a legítima defesa não vale contra a terceira inocente. Seguindo, eu tenho aqui algumas observações importantes, certo? Assim, eu tenho 4 observações, mas na verdade eu teria mais 9. É porque eu selecionei as que mais caem para o. Mas tem umas observações interessantíssimas isso aqui. Veja, tem umas teorias sobre a legítima defesa, são sensacionais. A gente poderia passar horas e horas e horas conversando. E faremos isso um dia. Mas assim, essas aqui são legais, caem em prova e são interessantes. Olha, legítima defesa simultânea. É possível? Veja, é possível a legítima defesa simultânea? Entendam comigo esses mecanismos, porque não decore, veja, não decore. Direito penal é como poesia. Veja, não se decora o verso de Machado de Assis. Não se decora Vinícius de Moraes. Apenas se sente, sabe? Isso é bonito, isso é lindo. Direito penal é a mesma coisa. Não fique pensando em decorar o direito penal. Apenas sintam. Isso aqui é poesia. Embora muitas vezes os versos aqui têm sangue. Mas vamos lá. Olha, na legítima defesa simultânea, qual é a ideia da legítima defesa simultânea? É o seguinte, olha, pode existir em um lapso temporal 2 legítimas defesas reais. É possível. É possível em um ponto ocorrer 2 legítimas defesas. E quando a gente olha para o artigo 25, a gente entende que a legítima defesa, ela precede, né? Antes dela ocorre uma agressão injusta. Antes de qualquer legítima defesa, deve ocorrer uma agressão injusta. Não há como a gente imaginar 2 agressões injustas ao mesmo tempo. Veja, é logicamente impossível. Porque se eu atuo em legítima defesa, significa que antes disso, contra mim, sobreveio injusta agressão. Não há de se falar, então, em 2 injustas agressões, porque assim, não está certo. Veja, se eu atuo em legítima defesa, significa que alguém está errado. Se alguém atua em legítima defesa contra mim, significa que a minha agressão é injusta. Então não há como 2 pessoas estarem corretas, porque uma delas deve ter praticado anteriormente a injusta agressão. E é por isso que não existe a legítima defesa simultânea. Veja, não existe isso aqui. Não existe. Porque não há de se falar em 2 legítimas defesas. Não há de se falar em 2 legítimas defesas verdadeiras no mesmo ponto, sendo que uma delas tem que ser falsa, uma delas tem que ter uma delas tem que prescindir uma injusta agressão. Entendeu a ideia? Seguimos. Tá. Vamos lá, professor. Entendi que não há de se falar em legítima defesa simultânea, porque em o mesmo ponto no lapso temporal, só pode existir uma legítima defesa. Não há de se falar em 2 legítimas defesas, sendo que cada legítima defesa pressupõe antes de uma justa agressão. E a legítima defesa sucessiva? Primeiro, vamos
entender a ideia. O que seria uma legítima defesa sucessiva? Seria uma linha, primeiro uma legítima defesa e depois uma outra legítima defesa. Vamos imaginar o seguinte cenário para a gente ver se isso aqui pode ocorrer ou não. Imagina só que João encontra seu desafeto em um bar. Quando João encontra seu desafeto, se chama Raimundo. Estava escutando Raimundo desses dias, muito bom. Quando João encontra Raimundo, seu desafeto, Raimundo vem até sua direção e joga-lhe copos, pratos. O agride injustamente. Então, João, buscando repelir aquela situação, entra em briga corporal com Raimundo e lhe desfere um soco. Quando ele desfere um soco, Raimundo para na hora que estava fazendo. Ele cai no chão. A agressão se encerra. Então, João, com a agressão encerrada, continua desferindo socos em Raimundo. Temos aí uma legítima defesa com excesso extensivo, punível. Porque João repele a injusta agressão com um meio moderado, que é um soco naquela situação, mas, mesmo Raimundo caído, o João continua socando. Veja, você tem uma legítima defesa extensiva, ela continua acontecendo durante o tempo, e a legítima defesa, ela se encerra no tempo. A legítima defesa ela deve se encerrar quando a agressão cessa. Quando a agressão injusta cessa e o indivíduo continua usando dos meios moderados e continuando a agressão, você tem uma legítima defesa extensiva. Nesse caso que eu falei, vamos lá, o Raimundo está caído, João continua socando ele. E aí, senhores, nesse momento, Raimundo deixa de ser o autor da agressão e passa a ser a vítima. Então Raimundo no chão, sendo desferido por vários socos, contra João, ele começa a revidar os socos. Ele começa agora a repelir a injusta agressão de João. Então você tem uma legítima defesa, você tem João, que tem uma legítima defesa, mas essa legítima defesa se encerrou, e aí o João usou do excesso extensivo. E quando isso ocorre, agora, o Raimundo, que antes era o autor do ato, agora é a vítima. Então Raimundo começa a repelir essa injusta agressão de João. Temos uma legítima defesa sucessiva. E essa legítima defesa sucessiva é possível. É possível. Porque vemos aqui, a gente tem o lapso temporal. Temos o lapso temporal. E temos duas legítimas defesas que acontecem durante o tempo e não no mesmo intervalo. Então, por isso, é possível sim falarmos em legítima defesa sucessiva. E a legítima defesa putativa? Vamos lá, primeiro, o que é a legítima defesa putativa? A legítima defesa putativa é quando o indivíduo ele imagina que está em uma situação de legítima defesa e usa dos meios moderados para repelir uma agressão injusta que só acontece na mente dele e que é atual. Veja, na legítima defesa putativa ou legítima defesa imaginária, o indivíduo ele acha que está cobertado pela excelente licitude e ele acha que contra ele, em um momento atual e eminente, há de se falar em agressão injusta e ele repele aquela agressão. A doutrina dá um exemplo clássico, que é o seguinte: imagina os senhores policiais. Imagina, tem algum João, com certeza tem algum João me assistindo. João, essa é pra você, cara. Imagina que João, policial militar, prende um indivíduo na segunda. E esse indivíduo chega para João e fala: João, olha só, eu vou sair da cadeia. E quando eu sair da cadeia, eu vou te matar. Tenha certeza, João, que eu sei onde você mora. E quando eu sair da cadeia, é lá que eu vou. E vou me vingar de você. Essa sua prisão não será esquecida. Então, João, competente do jeito que é, continua seu trabalho, o indivíduo é preso e João volta para sua casa.
Passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3, e João fica com aquela frase na cabeça. Até que, depois de 4 semanas, João está tomando um café em frente à sua casa. Quando, senhores, quem entra na loja de café? O indivíduo que João tinha aprendido há semanas atrás. João observa o indivíduo olha para João e saca do bolso algo que João imagina ser uma arma. Nesse momento, João imagina que será alvejado. João imagina que será vítima de uma injusta agressão. Então João, para repelir aquela injusta agressão, João saca rapidamente a sua arma e desfere contra o sujeito um tiro que vinha a ser fatal. Imediatamente, quando João chega perto do indivíduo, ele vê que, diferentemente do que pensaram alguns minutos atrás, o sujeito não estava com uma arma, e sim com uma carta. Nessa carta, o sujeito falava que estava arrependido e que estava indo ali perto da casa de João para entregar aquela carta e para mostrar o arrependimento dele a João. Que agora ele ia sair dessa vida e aquela era uma carta de desculpas. Veja bem, o que acontece nesse momento? Estamos diante de uma legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária. O João imaginou que se tratava de uma legítima defesa, de uma situação de legítima defesa. E a legítima defesa putativa não é uma excludente de ilicitude. Pode ser uma excludente de culpabilidade, mas não é uma excludente de culpabilidade, não é uma excludente de ilicitude. Vamos voltar ao nosso quadro. A legítima defesa putativa está aqui, está nesse quadro, certo? Podemos ter uma excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E aí, sabendo agora que é uma legítima defesa putativa, vem a pergunta: é possível uma legítima defesa real contra uma legítima defesa putativa? E a resposta, senhores, é sim, é possível. É possível uma legítima defesa real contra uma legítima defesa putativa. Porque você tem 2 legítimas defesas, certo? Uma é real e outra putativa, em um mesmo lapso temporal. E por fim, não menos importante, a gente tem a legítima defesa da honra. Isso é muito importante, muito importante. É importante no sentido técnico, porque cai em prova. É uma decisão relativamente recente e é importante no sentido moral. A legítima defesa da honra era uma tese comumente usada em processos que tratavam de casos de violência contra a mulher e ocasionava a diminuição de pena ou até mesmo a absolvição do acusado. Era comum o indivíduo que cometera um crime passional, um crime de feminicídio, alegar no júri que cometeu aquele crime em prol da sua honra. Legítima defesa da honra. Eu matei a minha mulher para proteger a minha honra. Veja bem, a minha honra é mais importante do que a vida de uma pessoa. Ou melhor, a minha suposta honra. Veja, era uma vergonha eu ser traído. Era uma vergonha eu achar que estava sendo traído. Era uma vergonha eu ser desonrado por uma mulher. Essa desonra mancha a minha honra. E por tal feito, o crime que eu cometi encontra a defesa disso. Eu matei ou eu tentei matar para preservar a minha honra. Para preservar a minha honra em prol da vida de uma mulher. Pasme, eu estou gravando isso aqui no ano de 2022, né? Pasme, que a gente, em 2022, o homem está levando as pessoas a Marte, o homem quer levar as pessoas a Marte. Temos evoluções absurdas nos campos da ciência, em todos os campos, nos campos da medicina, no campo da física, mas em alguns momentos a gente parece viver no século passado. Recentemente, não faz muito tempo, que homens eram absolvidos ou tinham suas penas diminuídas com a tese da legítima defesa da honra, né? Então,
a ideia de que eu estou honrando, eu estou lavando a minha honra em prol da vida de uma mulher ou em prol da vida de um ser humano, encontra resquício aqui na legítima defesa da honra. E veja, o STF declara, sim, o STF declarou, os senhores devem estar se imaginando, caramba, mas assim, a legítima defesa da honra é algo abjeto, é algo que não faz sentido, é algo inescrupuloso. Veja, o STF entendeu a mesma coisa, é tanto que o STF declara que a legítima defesa da honra, ou melhor, a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. É inconstitucional porque ela afronta vários princípios fundamentais dos direitos humanos. Ela afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, ela afronta o princípio da vida, ela afronta o princípio da igualdade de gênero. O STF entende que essa tese é cruel, é discriminatória. E aí, alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas o STF disse que ela não pode ser usada direta ou indiretamente no júri. A legítima defesa da honra não pode ser usada para tentar justificar um ato tão vil, tão cruel. Mas no júri, a gente não tem a plenitude da defesa? Temos a plenitude da defesa, mas essa defesa tem que ser válida. E a partir do momento que o STF declara a legítima defesa da honra como inconstitucional, ela não pode ser usada no júri. E ela não viola a plenitude da defesa do júri, já que essa plenitude ela tem que ser válida. E essa tese é inconstitucional, ela não é válida. Então, senhores, caiu na prova, legítima defesa da honra, ela é inconstitucional. Não podemos ser usada tanto de forma direta quanto de forma indireta. Antes de terminar esse bloco, gostaria de recomendar 2 livros. Na literatura policial, gostaria de falar sobre esse livro que vai se chamar A Paixão no Banco dos Réus, de uma autora chamada Luísa Eluf. Esse livro vai abordar casos de feminicídio. É um livro muito bom. São 3 partes. Na primeira parte do livro, os senhores vão encontrar histórias sobre feminicídios. Na segunda parte desse livro, essa Luísa Eluf vai traçar um paralelo do direito e como o direito vem tratando e vem combatendo juridicamente esses casos criminais envolvendo a agressão contra a mulher. E a terceira parte do livro é uma entrevista dela com um advogado que se notabilizou por defender agressores de mulheres. E o segundo livro, uma literatura clássica. Senhores, quero deixar vocês com o Nelson Rodrigues, Um Beijo no Asfalto, um livraço. Por último, quero agradecer aqui a todos vocês e agradecer também o pessoal da produção, porque sem eles eu não conseguiria fazer o meu trabalho. E é isso, tamo junto, um grande abraço.